dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Juliana Utiama e esse é o nosso bate-papo semanal no Degustando Séries para falar de Pacificador. E claro que eu tô na companhia deles, Josimar Carlos e Rodrigo Carboni. Olá! Olá! Estamos aqui mais uma semana. Vamos pro 5º episódio, né, gente? Já passamos da metade da temporada, né? Será que a série tá boa ainda? Será que... Fica aqui com a gente para você saber o que a gente achou desse episódio 5, né? E já aproveita e segue a gente nas redes sociais se você ainda não nos acompanha por lá. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, no TikTok e no YouTube. Meninos, façam seu jabá. @multiverso.dageek, bastante coisa saindo por aí. E Multiverso da Geek tudo junto no TikTok também, bastante coisa saindo e logo tem outra série chegando aí. Logo, tipo, antes ou depois, não sei, né? Não sei se sai antes, se sai depois, mas em algum momento vai ter uma série nova aí ou já saiu. E eu, @resenha pós-créditos no Instagram, YouTube, TikTok, @resenha pós-créditos, tô por lá falando de filmes, séries e cultura pop. Aê, 3 perfis maravilhosos para vocês seguirem, hein? Ah, e não esquece de também colocar para seguir aqui o nosso podcast, né, no seu escutador aí oficial. Não deixa de seguir para estar sempre recebendo notificações quando os nossos episódios saírem. Bom, E taca 5 estrelas. E taca 5 estrelas, claro! O mais importante eu esqueci de falar. Bem lembrado. Bom, e agora vamos falar desse 5º episódio, né? Degustando séries. Vamos ter a primeira perguntinha aqui, né? Vocês ficaram surpresos com o fato da Harcourt não ter entregue o Chris para Argus? Vocês já suspeitaram que ela não ia trair eles? Qual foi a percepção de vocês? Eu fiquei na dúvida, tá? Eu não vou mentir, no último episódio, se bater aqui, eu tava... quem lembra aí, eu tava até um pouco descontente e triste que né, pensando que ela faria isso, mas, né, o próprio teaser também do episódio nos dá aquela enganada de achar que vai trair e não traiu. De fato, ela tentou, né? Ela tentou avisar ele para não ir, né? Usou ali o código deles e tal. Então, eu acho que me enganou, porque eu tava mais inclinado a achar que ela fosse trair até para conseguir o lugar dela de volta, né? Na Argus e também pelo fator do Rick Flag Jr. Mas não. Só que o nosso Chris Smith não sabe disso, né? Sim. E você, Josimar? Me enganou também. Eu achei que ela ia trair, de fato, eu achei. Não sei quando e que momento que eles criaram aquele código lá. Como que é o código que ela fala? Eu esqueci. O código que ela bota pra ele. Que era É excelente escrito errado, né? Acho que era isso. Era excelente com 2 S's, não era? Algo assim? É isso, alguma coisa assim, tipo, whatever, né? Em que momento que eles criaram aquele código. Mas me enganou. Bom, eu fiquei na dúvida também. E fiquei um pouco surpresa, na verdade. Eu acho que eu tava mais pensando que ela ia realmente entregar ele pra poder se reintegrar na Argus, né? E aí realmente foi uma surpresa porque a gente não sabia que eles tinham elaborado essa palavra de segurança, né? Esse código ali. E eu não sei o que vocês estão achando sobre os sentimentos dela, né? Se vocês acham que ela tá apaixonada pelo Chris e tá vivendo um conflito interno, visto que a gente viu ali que na cena de flashback que ela prometeu, né, que iria fazer o culpado
da morte do Rick Flag Jr. pagar, né? Vocês acham que ela tá apaixonada ou vocês acham que ela tem sentimentos amistosos por ele, mas não é um interesse amoroso? Um de cada vez, né? Eu pensei Eu, nisso. eu abri o espaço. É que Eu assim, deixo cara, é sempre assim. Ele deixa eu falar e eu deixo ele falar. Entendeu? Aí sempre fica nós dois. É muita cordialidade. Daí ninguém fala, aí fica os três. Aí fica aí. Mas, Ai, meu Deus. não, mas eu ia dizer que assim, eu acho que eu tô inclinado a pensar que a Harcourt, ela gosta do Chris. Não sei se é apaixonada, mas ela tem sentimentos por ele. E como a Ju comentou, acho que conflita com o sentimento que ela tinha no passado, né? É quase que quase não, é literalmente, né? Amo uma pessoa hoje, mas ainda tenho algo pelo meu ex, ainda mais que meu ex foi morto pelo meu atual, né? Um pouquinho estranho, um pouquinho diferente. Mas eu acho que é esse conflito talvez mais de justiça mesmo, né? Do que de amor, porque até a própria relação que ela tinha com o Rick Flag, né? Eles tinham uma relação ali que ele no flashback também fala que gostaria de deixar tudo pra viver com ela meio relutante, assim, meio fechada na dela, assim como ela também é com o Chris. Mas acho que o fato da morte do Rick Flag Jr. pesa muito pra ela, de fato, aceitar o que ela tá sentindo e aceitar, talvez, viver algo com o Chris, por, quem sabe, não acreditar que ele vai ser uma pessoa boa, talvez usar boa, assim, entre aspas, que ele pode estar querendo mudar, que ele pode estar querendo ser uma outra pessoa, mas que lá no fundo isso ela não vai conseguir ver ele de uma outra forma porque não apaga o que ele fez no passado, sabe? Acho que é esse conflito que ela tem dentro dela e que ela ainda não se decidiu e que, sei lá, no próximo episódio será que ela vai se decidir? Porque vai acontecer coisas aí, né? Vai acontecer coisas aí, pessoal brincando de invadir de dimensão aí, né? E você, Multiverso, Josimar? eu acho que assim, eu fiquei na realidade com um ponto só da relação dela com o Chris, porque lá no funeral, quando ela fala que eu vou achar, né, vou pegar quem fez isso e tal. Aquele velório dele ali, o funeral do Rick, é basicamente no começo da primeira temporada do Pacificador, né? Porque é logo depois do fim do Esquadrão Suicida, tem o tempo que o Chris fica no hospital, né, e tal, e depois eles vão encontrar com ele. Eu não sei se isso feito de propósito pro James Gunn e ele vai, em algum momento, fazer alguma ligação com isso, mas, por enquanto, eu senti como um furo. Porque na primeira temporada eu não senti em momento nenhum a sede dela em querer se vingar do Chris. Por ele ter matado o Rick. Que ela sabe que foi ele que matou. Eu também não senti isso, essa sede de vingar, mas era muito claro o certo desprezo que ela sentia por ele, né? Que ela trata ele mal, né? Tanto é que aquela cena que ela tá bebendo sozinha na primeira temporada e ele chega lá, ela dá mó corta nele, né? Então ela tentou afastar ele em muitos momentos, né? Só que eu acho que ao longo do projeto Borboleta, né, da missão deles, ela foi vendo que ele não era um cara ruim, entende? Então eu acho que ela tá muito em conflito, eu acho que ela gosta dele, mas para ela é difícil estar nessa posição de vulnerabilidade, porque ela queria poder ter vingado o Rick Flag, que, como ela fala ali, foi o único amigo que ela realmente teve, mas ao mesmo tempo ela viu que o Chris não é uma pessoa ruim. Tanto que quando ela é hospitalizada no final da primeira temporada, ele é o único que ficou no hospital com ela. E ela até fica meio emocionada, né? O olho meio querendo dar uma choradinha ali. Então eu acho que ela vive esse conflito e por isso que ela não entregou ele totalmente para Argos, por isso que ela guarda a foto que eles tiraram, né, em uma das missões lá da primeira temporada,
Por isso que ela bota talvez a desculpa na bebida sobre o que aconteceu nesse rolê do barco que a gente não viu, não sei se vai ver ainda, como foi que esse rolê aconteceu, né? Mas eu sinto que ela tá numa briga interna ali, Em cima do muro. em cima do muro. Em cima do muro. Tá numa posição difícil ali, né? E aí, teve uma coisa nesse episódio que eu achei, assim, sério, o supra-sumo do episódio. Gente, vamos falar da águia primitiva? Vamos falar do Igli? Por Porque... Por favor. Vamos falar que primeiro eu tive um mini infarto quando eu vi a águia no chão. Sim. Eu acho que o meu cérebro conscientemente ele imaginava que era um truque. Mas ao mesmo tempo, não deu, entendeu? Na hora que eu vi ela no chão, eu falei, não, que James Gunn que você tá fazendo, cara? Tipo, que isso, velho? Porque é a mesma águia, né, gente? Vamos contar que é a mesma águia, né? É a mesma Só águia. pensei em um James Gunn, seu canalha. Seu Não, canalha, na hora. seu patife. Aí na hora que começou a aparecer outras águias em cima, eu falei, não é ele, velho. Não é o Ig, pô. Você é louco, James Gunn, o que você tá fazendo aí, cara? Nossa, mas é muito bom. E agora ela se ela não era, se era um devaneio do cara lá, agora ela é a águia primitiva, né? Não, agora é, pô, que isso? Agora Que é. isso? A gente achando que era uma loucura ali, né? Não, uma coisa totalmente nada a ver, assim, mas não é que o Igli é de fato a águia primitiva e que comanda todas as águias e o ataque em si também ali, tipo, aquela cena, nossa, aquela cena ali pra mim foi a cena principal do episódio, cara. Foi o ponto alto do episódio aquilo ali. Aquele momento do Igli. E justifica também um pouco do fato do Igli ser tão foda, né? Dele Sim. ser, assim, um animal completamente fora da curva. E uma coisa que eu fiquei me perguntando é, será que o Igli veio dessa dimensão? Ele é dessa dimensão ou ele é de outra? Porque, além da descoberta de que ele é a águia primitiva, me parece que ele tem algum tipo de poder místico ali, quando aparece, né, aquele sinal da águia, igual o que o caçador desenhou no episódio anterior, né? E aí o olho dele fica roxo, né? Emana ali uma luz, uma chama violeta dele, e eu fiquei, cara, então ele deve ter outro poder também. O que vocês acharam? Porque não falou como é que Igli surgiu, né? Como é que o pescador do nada teve o Igli? Até o momento nenhum falou. Do nada ele tem, né? Não tem Igli no Esquadrão Suicida, Na outra né? dimensão. E não No tem filme não tem, Igli né? na outra dimensão também. Não tem. Ele Já vou dar um pergunta, né? corte. Eu já vou dar um corte aqui dizendo que James Gunn perdeu a piada, entendeu? Ele não recebeu o e-mail do Rodrigo. Ele perdeu a piada do pato. Porque já deu pra perceber que não tem nada, né? Não tem mascote nenhum, ele não tem nada na outra dimensão, entendeu? Na hora que o irmão dele dá uma esnobada, ele fala, sacanagem, James Gunn. O Rodrigo lá fez mó coisa lá e você faz isso aí, velho. Acabou com as minhas esperanças de que, sei lá, uma cena pós-créditos aparecesse um pato. Ih, cara, sacanagem. Pois é. Já era. Pois é. Mas eu acho que no Esquadrão Suicida não aparece o Igli porque ele tá preso, né? Quem ficou cuidando do Igli quando ele tava preso foi o pai, então acho que justifica nesse sentido, assim, né? Essa parte faz sentido. Então, mas quando eu vi que não, na cena da floresta, né, que o sósia do Igli caiu e depois chegaram as outras águias, eu fiquei pensando, poxa, então o Igli veio dessa floresta aí, né, ali da cabana e tal. Só que depois eu fiquei pensando, talvez ele nem seja dessa dimensão, ele seja de outra dimensão e por isso que ele é a águia primitiva, sei lá. E eu também fiquei pensativa sobre o fato do Igli não ter na outra dimensão, naquela teoria, né, que a gente vem ventilando aqui sobre ser uma dimensão supremacista, né? Então, de ser uma coisa muito padronizada, digamos assim, né? E talvez até ali para o trio, ter um animal talvez possa ser olhado como uma certa fraqueza, uma certa vulnerabilidade, não sei. Mas eu fiquei refletindo sobre isso também. Que o irmão dele dá um whatever, né? Quando ele fala que ela vai ser minha parceira e tal. O irmão dele cagou por aquilo ali, né?
Mas, vamos ver, né? Vamos ver quando a Adebayo chegar na outra dimensão. Se Pois é. a gente vai estar certo com esse negócio aí. Nossa, é verdade. É Ela vai verdade. chegar na outra dimensão. Então, tipo, como é que vai ser? Entendeu? Tem Não esse só ponto ela, também. né? A galera toda. A galera toda. Mas um último pontinho sobre essa questão da águia primitiva, que eu também fiquei pensando, é se será que Olha, não sei. Eu dentro até da acho que, narrativa tipo, do Pacificador com a vai morte, né, haver do algum personagem do Michael desdobramento Rooker, sobre Que essa morte, né? mitologia da águia primitiva, que, ou se Que isso morte. só foi utilizado ali, que né, morte. como Me uma espécie lembrou o final de de A Hora do piada, Mal ali. né, para endossar o desenvolvimento do Mas personagem eu acho do Michael Rooker, né, o caçador. O que que vocês não acham? sei. Talvez, talvez tenha se encerrado ali, sabe? Porque até essa própria cena do Wiggly, né? Quando a Ju falou comentou do desenho, do fogo, eu entendi, a minha leitura da cena foi de uma alucinação do Michael Rooker, sabe? Foi Hum, como se fosse ele olhando pro Wiggly e aí ele vendo o Wiggly daquela forma, tipo, ancestral ali que ele falava, né? Mas que, enfim, o Wiggly conseguiu reunir o bando ali pra proteger e atacar ele, né? Mas eu não sei, seria divertido eles explorarem um pouco mais sobre isso, sobre o passado em si do Wiggly, a origem dele, se tá ligado a essa questão da águia primitiva, ou se daqui a pouco tem algum paralelo em relação às dimensões, como o Anjo também falou, de que o Wiggly veio de uma outra dimensão, né? E isso até agora não foi falado, né? Porque Não. a família ele do Chris, né? O pai, enfim, eles têm acesso àquilo ali, aquele portal ali das dimensões, desde quando eles eram crianças. E o Wiggly, se a gente para agora para analisar o que a Ju falou, ele, o próprio Chris bota ele para voar lá dentro, sabe? uhum. Desse mundo de bolso, né? Ele solta às vezes o Wiggly lá pra voar, aí foi por isso que o Wiggly achou a porta daquele universo, né? Tipo, por que será que o Wiggly tem tanto essa Faz sentido. conexão ou vontade de querer ficar indo pra lá, sabe? Pro portal das portas. A porta das portas. Faz sentido, viu? E na realidade o James Gunn ele pode abordar o que ele quiser, tudo, porque o Rig é personagem original da série, né? Não tem nas HQs, então. Não tem Sim. nada parecido com o Igli nas HQs, em sentido pacificador. Então, cara, ele pode fazer o que ele quiser, assim. Ele pode simplesmente usar isso como uma piada que vai morrer aqui e o Igli vai continuar sendo o Igli. Ou ele pode, de fato, né, desenvolver isso de uma outra maneira também. Vem aí o Uhum. pato ainda, hein? Ai, gente, mas vamos falar da cena do parque, né? Eu acho que a gente teve algumas revelações ali, né? Da Bordeaux sendo uma ciborgue. E aí eu fiz um paralelo com Alien Earth, né? A gente também tem essa categoria ali. Enfim, acho que não, a cena do parque em si, nem tanto, mas a consequência disso, né? Primeiro, a cena do Rick Flag dando porrada no Chris. Gente, a joelhada que ele dá na cara do pacificador. Nossa, aquela lá dói. Veio aí, hein? Veio aí, né? Porque assim, eu acho que as pessoas meio que estavam esperando, pelo menos eu tava, né, ali na expectativa desse, entre aspas, acerto de contas, né? Porque é uma vingança, né? E ele meteu a porrada e, tipo, ele não quis nem saber, cara. Ele tá tão tomado, assim, de vingança que mesmo o Chris falando que o filho dele era um cara legal, que ele se arrepende todos os dias do que ele fez, o Ricky Flag Sr. não quis saber, não, mano. Ele, meu amigo, vou sentar-lhe a porrada aqui agora, né? E assim, eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente vê ele meio que jogando sujo, né? Meio que indo contra as regras, né? Porque ele nem mandou fichar o Chris. E ele é meio que o exemplo, né? De, digamos assim, soldado, né? De certinho.
E aí, tipo, a gente viu ali a Bordeaux dando em cima dele, né, dando uma chavecada no Rick Flag, que lá em Comando das Criaturas já mostrou que ele é meio fraco pro lado feminino, né? E aí, vocês acham que a Bordeaux, ela tá querendo se aproximar dele porque ela tem um interesse amoroso mesmo, se sentiu atraída por ele, ou porque ela tem um interesse oculto por aí? Interesse oculto, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, ficou nesse tom, assim, porque até ela comenta, antes de ela falar com o Rick Flag pela primeira vez, ela meio que fala pro o Economus, ela fala com o Economus, ela chega nele e fala assim, que bom que você fichou ele, sabe? Tanto ela quanto o outro detetive ali que tem a cegueira aviária, né? O Fleury. O Fleury. Que ficou ali gravado como uma pessoa que tem a cegueira aviária. Isso foi um ponto, né, dele ter concordado e ele acenou que lá no episódio passado, quando eles se conheceram, ele perguntou pro Economus qual ia ser o sinal deles, né, e o Economus fala, um aceno normal, como todo mundo faz, né, então eu achei isso interessante. É verdade. Isso aí foi uma parada que eu não curti muito não do episódio, assim. Que eu senti meio enrolação em alguns pontos. Eu não consigo engolir a ideia lá no final de que o Sir, ele fez tudo esse bololô aí, já imaginando que o cara ia fichar ele, o Economus ia fichar ele, que ele ia ter que soltar ele, que o cara ia lá pra cabana pra poder mostrar pra eles a localização da porta. Não sei, tipo, eu não consegui engolir, assim, que ele teve esse plano mega genial, assim. Seria que, na realidade, ele só queria meter a porrada no Chris. Ele não teve plano nenhum, ele só usou ali, eu não sei, tipo, pra mim, na hora que foi desenrolando, assim, não, é porque eu queria que ele fichasse mesmo. Então, os dois falarem isso, meio que dá a entender que todo mundo tava esperando isso. Então, tipo, todo mundo já tinha planejado isso. Por isso que os dois vão e falam, ainda bem que você fichou ele. Ainda bem que você fichou ele. Porque eles estavam querendo que ele fichasse, só que, tipo, não consegui. Pra mim, não deu, assim. Eu achei muito... Cara, não faz muito, assim. Até que não faz sentido. Mas, cara, dá uma enrolada, assim, pra poder, sabe, justificar que ele já tinha planejado isso desde o começo. Sabe? Aí eu sabia que a Harcourt ia salvar ele. Que não ia tirar, que ia fazer não sei o quê, sabe? Na real, eu não consegui comprar isso, não. Eu achei que ele falou isso no blefe, assim, só pra falar pra Bordeaux que nada do que ele fez foi só pela vingança, entendeu? Ele preveu tudo isso. Pra mim, ele não preveu nada disso, não. Ele estava muito fiel no propósito dele, que é ter vingança, usando os meios que ele tinha pra chegar a isso, e o fato do Economus ter fichado com isso foi consequência. Entendeu? Porque no final ele vai ganhar o quê com o Chris indo embora? Então. Porque não ganhou nem a porta. Entendeu? Pois exatamente. Não achou nem nada, entendeu? Então não consegui comprar isso. E sobre Bordeaux, eu acho que Você a Bordeaux acha que ele é o quê? espiã. Eu acho que a Bordeaux é uma espiã. Sim. Estou me embasando em HQ. Estou me embasando em HQ. Por quê? Quando eu falei da Bordeaux, acho que uns 2 episódios atrás, não sei quanto que eu falei da Bordeaux, se foi no primeiro papo nosso, mais pra frente, que eu falei que ela já foi uma vilã do Batman, ela já foi uma anti-heroína e tal. Só que eu escondi o fato que ela ser uma ciborgue, porque eu não sabia se James Gunn iria ou não usar essa ideia da ciborgue, porque nas HQs, Sacha Bordeaux é uma ciborgue. Ela de fato é uma ciborgue e ela é uma espiã que trabalha na agência Checkmate, que é uma agência que tem nas HQs, que é como se fosse a Argus ali. A Amanda Waller, inclusive, já fez parte da Checkmate, que é essa agência aí de pessoas que geralmente se infiltram em grandes organizações. Então ela tá fazendo umas perguntas que eu acho que em algum momento talvez James Gunn acabe colocando Checkmate dentro aqui do seu universo, e talvez seja para onde a Amanda Waller foi. Entendeu? Porque a série da Amanda Waller, você sabe que talvez ainda tá nos planos do James Gunn, né?
e fazer uma série da Amanda Waller. Talvez ela esteja tomando conta já da Checkmate e a Sasha Bordeaux tá aqui meio que trabalhando por ela, assim. E eu vi depois de divulgarem, né, desse episódio que a Sasha é um ciborgue, algumas pessoas falando na internet como é que agora eles vão explicar lá, quando estiver lá pra frente, o ciborgue dos Jovens Titãs, ele ser máquina e ela não. Tipo, ele tem pedaços de máquina e ela não. Sendo que eles bem falam que eles trocaram partes dela, né? Eles trocaram partes do corpo dela. Nas HQs, não sei, eu tô dizendo isso das HQs, tá? Não aqui se o James Gunn tá seguindo isso. Mas quando existe essa transição dela, né, de eles colocarem as partes e tal, e ela virar uma ciborgue, ela tem mais resistência do que o ciborgue, então ela luta contra a máquina. Então ela continua com a aparência humana. O ciborgue ele já não faz isso. Então, tipo, o ciborgue pega porque ele não consegue resistir à máquina tomando o corpo dele, então ele acaba tendo partes mecânicas ali do corpo dele somente expostas, e a Sasha não. Em alguns arcos da HQ ela consegue meio que transmutar a mão dela, tipo, em mão de ciborgue, assim. Mas não é em todo momento. Mas é porque ela luta, ela teve essa força de vontade maior, então ela continua com o corpo, tipo, humano, né, vamos dizer assim. Mas por dentro ela tem toda essa tecnologia ciborgue, inclusive, né, o olho que consegue analisar tudo e tal. Ela consegue fazer leitura de Deus e o mundo ali. Então, Nossa. em sentido, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que ela tá infiltrada pelo Checkmate. Eu gosto dessa visão que o Josimar traz pra gente, que amplia as nossas possibilidades de teorias. E ainda bem que você não soltou que ela era um ciborgue, porque foi uma surpresa legal, assim. Ainda bem mesmo aí, tá vendo? Eu tenho que guardar algumas coisas, cara. Porque eu esqueço que o James Gunn gosta de HQ, velho. Então eu tenho que guardar algumas coisas, que senão não dá, né? Gente, e o que vocês acham? O Judomaster foi seguir lá o Chris, né? Quando ele abriu o portal pra ir embora de vez. Vocês acham que ele foi pra mesma dimensão que o Chris ou não? Porque tem 90 portas, né? Será que ele foi mesmo pra mesma dimensão? O que vocês acham? Então, porque ele entrou no quarto, né? Ele entrou ali no quarto quântico, ele não entrou na porta. Então, tipo, a não ser que ele foi seguindo ele, né? Foi atrás dele lá e entrando. Mas aí, como é que todo mundo também vai entrar nesse ponto, né? Porque como é que eles também conseguiram achar a porta certa, né? Como é que no previewzinho lá que a gente assistiu já mostra que a Harcourt ela acha a porta, bota o código lá e eles conseguem achar a dimensão certa. Mas como é que eles conseguem, né? De primeira, assim? Eu acho que porque o vigilante entrou da outra vez pra se livrar. Os capacetes estão na porta, né? Também. Não, mas os capacetes estão na porta dele. Não no da outra dimensão. Não, acho que estão na porta, da outra também. Dimensão, tipo, do lado. A dimensão também tá do lado. Ah, é? Quando ele aparece lá no primeiro episódio, quando ele aparece, é verdade o que o Rodrigo falou, do lado. Mas o ponto que a gente falou também é verdade. Tipo assim, o vigilante já ajudou ele a ocultar o outro. Ocultar, então, acho que... Mas o Judomaster eu fiquei meio assim, porque, primeiro, se ele passasse pela mesma porta que o Chris passa, eles iam cair na sala da casa da outra dimensão. Então ia ser bem improvável do Chris não saber que o cara seguiu ele. E outra, ele teria que saber o código da porta, né? Verdade, então, eu acho que existe uma possibilidade aqui dele cair numa outra porta, explorar uma outra dimensão e isso ser uma coisa bem interessante, porque a gente só viu, né, essa dimensão e a outra dimensão. Então isso vai dar uma... Tá na hora de abordar isso já, né, mano? E se ele entrar na dimensão do Alien, hein? Aí vai ser bom, que a gente vai entender por que o Alien tá queimando os ratos. Exato. Cara, é impossível o James Gunn colocar que tem 99 portas ali e ele não explorar um único, um único outra realidade que não seja a Cara, faltam 3 episódios pra acabar, entendeu? Exato, faltam 3 episódios isso, e o James Gunn já soltou em entrevistas que esses 3 últimos episódios
foram as melhores coisas que ele já fez. Ou seja, expectativas Eita. foram criadas, James Gunn. É, porque A até gente agora, pra mim, espera- enrolação, né? Pra mim é enrolação até agora. Essa temporada, pra mim, não chegou no nível da primeira. Essa temporada não tá ruim, mas ela também não tá tão Sim. boa quanto a primeira. Então, eu espero que esses 3 últimos episódios sejam muito foda e explodam a minha cabeça. Porque se for as melhores coisas que ele já fez, eu tô esperando de tudo, gente. Melhor que Guardiões da Galáxia, melhor do que a primeira temporada de Pacificador. Olha, então eu tô querendo supra-sumo aqui, eu tô querendo caos, eu tô querendo outras dimensões, eu tô querendo tudo. Exato. E tô querendo. Nossa, velho, agora eu doidei. Tô Agora. querendo pato Tô também. querendo pato, é. Tô assistindo. Nem que eles entrem em alguma outra dimensão, abre a porta assim, aí tem uma cama e tem um pato em cima, já tá bom. Né, o Rodrigo fica, o Uma Rodrigo fica dimensão feliz. só de patos. O Rodrigo fica feliz, uma dimensão só de pato, viu? Nossa, Cara, mas ele tem que abordar outras coisas, senão não dá, velho. Não dá. tipo, uma coisa, né? Depois vocês falam, né? Se tem alguma coisa que frustrou vocês ao longo dessa temporada, porque eu tô muito chateada do Vigilante estar sendo subutilizado, gente. O Vigilante não usou o traje dele uma vez. A gente viu que Agora, no preview do próximo episódio ele vai usar, mas assim, o Adrian, sério, cara, um dos melhores personagens, foi subutilizado a temporada inteira. E, assim, uma coisa positiva desse episódio que eu achei foi a primeira vez que a gente viu ele vulnerável, né? E quando a Adebayo tá lendo a carta que o Chris deixa, ele chora, ele tá muito Pô, mal. triste. E, nossa, foi triste ali. Eu me emocionei quando ele ele abraça a Lyota, né? E, tipo assim, ele procurou conforto na pessoa que ele vê como a maior rival dele, né? Pela atenção ali do melhor amigo do Chris. Então, aquela cena foi muito marcante pra mim, que bota ali que o Adrian, ele tem sim seus sentimentos, né? O que me faz pensar que ele não é um psicopata, coisa que a gente já tinha discutido aqui, mas que também colocou ele pela primeira vez numa situação de vulnerabilidade. Assim, a gente nunca viu ele triste, ele afetado, ele, né, nessa posição. E aí eu fico muito revoltada, porque ele é um personagem muito legal e que eu achei que ele foi muito mal aproveitado. Ele nem aparece em todos os episódios, e quando aparece é numa coisa muito secundarista, sabe? E, enfim, eu quero justiça pelo Vigilante. É isto, James Gunn. Me entregue Vigilante nos 3 últimos episódios. Bom, gente, então é isso. Temos 3 episódios à frente. Fica aqui com a gente, porque semanalmente a gente está discutindo os episódios de Pacificador. E a gente se vê na próxima semana e acompanha aqui o Degustando Séries, porque tem outras séries que a gente vai discutir ao longo aí da semana. Beijo! Valeu, até semana que vem. Valeu,